A So termina de mostrar sua verdadeira face para o Prota. Prota fala que essa roupa da So é tão, porém ela fala que tudo isso é anticlimático para ele, já que a irmã da igreja agora é uma sucubo, porém o Prota fala que não é isso. Mas ele fala que é muito obsceno. E o Prota pede para a So cobrir pelo menos a parte da frente, e a So fica animada porque o Prota não mudou nada, mesmo ela mostrando sua verdadeira face para ele. A So pergunta se o Prota lembra quando eles se conheceram, que ela ficou contando a sua história muitas horas para o Prota. Então o Prota pergunta se isso não é o normal de se fazer, porém a So fala que não, já que muitos homens olham com ela meio com um olhar mais duvidoso. Aqueles caras sempre têm uma forma peculiar de usar as irmãs de uma forma bem mais diferente. Prota fala que pensou que a Sofia também fosse aquilo, e a Sofia fala que aquilo se refere à mesma coisa que a Maria é. Prota fala que a Maria faz parte do grupo e eles estão lutando para salvar eles, e vemos que a Sofia prende o Prota no meio da parede. Ela cochicha no ouvido dele perguntando se eles deveriam mesmo tentar lutar para sair daí. O Prota pensa que ele não consegue mover o seu corpo. Prota pensa que isso é uma magia, porém ele nota que o seu corpo não quer obedecer ele, porque o seu corpo está obedecendo o charme da Sofia, que está muito animado com tudo isso que está acontecendo, e o Prota pensa que ele não tem mais controle do seu corpo. A So pergunta o que há de errado com o Prota, porque ele está firme igual uma pedra, e fala para eles se apressarem para salvar os outros membros. Mas ela pergunta se o Prota na verdade está querendo ver ela sem roupa, e fica pressionando seu respeito na cara do Prota. Só que o Prota escapa de tudo isso. Ele pensa todo orgulhoso que ele conseguiu resistir a tudo isso, mesmo a So na sua verdadeira forma. Então o Prota fala se a Sofia quiser falar alguma coisa agora, ela deveria falar depois de eles limparem a dungeon, porque todos os membros estão tentando salvar ele, e ele deveria ajudar eles, porém a Sofia fala que ainda não, e ela ainda não terminou com o Prota. O sentido aranha do Prota começa a apitar, já que ele está notando uma grande emissão de pressão vindo da Sofia. A So fala que ela odeia essa separação de corpos quando se trata da concepção do amor verdadeiro, então o Prota é um pouquinho diferente, e ela pede para acreditar no Prota, assim ela ativa o seu charme. E o Prota começa a sentir todo o seu corpo formigando e ficando bem animado com tudo isso. Prota começa a pensar somente na Sofia, e vemos que esse charme, que é um estado anormal, é usado pelas sucubus para enfeitiçar os homens. Então Prota cede a todo esse charme, e a So pensa que até mesmo o Prota não consegue lidar com todo esse charme dela. A So pensa que essa habilidade é usada para roubar a vitalidade dos homens, e somente as sucubus pode fazer isso daí. A So continua dizendo que naturalmente as sucubus são projetadas para persuadir os homens e realizar esse roubo, mas ela pensou que ela e o Prota deveriam ser diferentes disso tudo. Vamos para o passado, 5 anos atrás, e uma das amigas da So pergunta com quantos homens elas ficaram, e elas falam que 5. So criança pensa que ela não poderia se encaixar nesse tipo de coisa, e ela até mesmo se manteve intacta nessa coleta de energia peculiar. Até mesmo quando ela andava nas ruas, as outras pessoas notavam que ela era sucubo, e então ela tinha que sair daquele local, indo para um local muito melhor. Odiava a forma como ela era tratada pelas outras pessoas, e até mesmo o charme que ela emanava para as outras pessoas. Então ela acabou fugindo, indo para a capital, e achou um trabalho na igreja. Mas ela era ainda muito inocente, então ela meio que emanava um pouquinho de charme, mesmo ela não sabendo disso daí. E quando ela finalmente ficou em desespero e perdeu todas as suas esperanças, aquela pessoa chegou para falar com ela. Essa pessoa falou para a So que os homens são todos iguais, não importa o mundo, então ela não deveria ser machucada por eles, e sim usar eles. Então a So pensa que aquela pessoa ajudou muito ela, dando técnicas e conhecimentos em que ela poderia usar para ajudar as outras pessoas que sofrem da mesma forma como ela. Porém, chegou o dia em que o Prota veio falar com ela. Nessa época, a So mantinha suas expectativas altas com um homem que poderia vir para mostrar que era diferente dos outros. Voltando para o presente, a So nota que ela estava enganada com o Prota, porque ele não conseguiu se segurar com todo esse charme que ela mandou para ele. Só que do nada, o Prota começa a emanar uma grande quantidade de poder. A So fica assustada e o Prota fica bem mais aliviado. Ela pensa que o Prota conseguiu dissipar o charme dela, e ele até mesmo aprendeu magias de resistência. Só que o Prota fala que ela está errada, porque ele não tem um dom, muito menos um talento, e sim ele conseguiu vencer tudo isso com um trabalho duro, já que o trabalho duro vence o dom natural. A Sofia fica incrédula e pergunta como o Prota conseguiu fazer isso, porém o Prota fala que ele não gosta de ver a Sofia com uma expressão tão triste.
dele. O Prota pensa que ele já usou essa recuperação total quando ele teve que usar isso daí contra a Maria, que hoje foi diferente porque ele viu a cara triste da Sofia, então ele teve que se esforçar ainda mais para superar isso daí sem usar sua habilidade. A Sofia fica incrédula com o Prota e fala que o Prota realmente é o homem ideal dela, e o Prota tem uma oportunidade para fazer uma pergunta para ela. Ele arruma a fala da Sofia, que ela falou que o Prota não está sentindo nenhuma malícia dela, porém ele fala que está sentindo muito animado pela forma como ela está agora. E o Prota solta um textão falando que gosta muito da roupa da Sofia, até mesmo de como ela age com as outras pessoas, com um sorriso inocente, até mesmo animando ele às vezes de forma proposital e às vezes inconsciente, porém ele pede para que todo mundo se foque na saída dessa dungeon. Só que o Prota fala que a Sofia deveria ter autoconsciência da forma como ela é, porque tirando esse fato da sucubo, ela ainda continua muito bonita, e a Sofia fica vermelha com isso daí. E a Sofia fala que o Prota sempre tá agindo gentil com ela, e o Prota fala que ele não gosta de machucar os sentimentos das outras pessoas e gosta de sempre respeitar as atitudes básicas das outras pessoas, e isso daí é um conhecimento normal pra todo mundo. E o Prota fala que nunca gostaria de ver a Sofia sendo machucada, mesmo ela sendo uma irmã da igreja ou então uma sucubo, e a Sofia fica ainda mais vermelha com isso daí. A Sofia pensa que ela odeia a fama que as sucubos têm, até mesmo a forma de pervertida que todo mundo vê ela, e ela pensa, mesmo conhecendo aquela pessoa e roubando o dinheiro dos outros homens com a sua habilidade especial, ela se sentia bem feliz. Só que ela pensa que se existisse um homem que poderia resistir a todo o encanto sucubo que ela emana, essa pessoa teria toda a sua confiança. Então ela começa a pensar em todas as falas que o Prota deu para ela, todos os momentos em que ela teve com o Prota, assim ela volta à sua forma meio normal. Então a Sofia fala que o Prota não é o homem ideal que ela esteve procurando, e sim ele é mais maravilhoso do que ela imaginava. Assim ela fica muito feliz com isso. E a Maria se desculpa por ela ter forçado esse tópico com o Prota, e o Prota fala que está tudo bem eles conversarem sobre isso, porém no meio de uma dungeon meio que irritou ele. E ela se desculpa por ter feito tudo isso, mesmo não tendo ameaça de vida nessa situação, porém o Prota fala que eles deveriam salvar as outras pessoas e pergunta se ela ainda está afim de seguir com ele. Sofia, bem mais animada, fala que ela se sentiria muito grata de fazer isso daí. Porém vem um estalo bem grande atrás do Prota e faz ele voar. Aparece um rombo bem na barriga do bicho e o Prota começa a escutar seus amigos chamando por ele. O Prota fala que está bem aqui, eles deveriam vir para cá, e o Gore aparece falando que o Prota não está machucado. Mas ele nota que o Prota está em cima da irmã em uma pose bem especial. O resto do bando aparece e começa a ver a cena. O Clay fala que eles estão um pouquinho energizados agora, e eles acabam falando que ele e a irmã estão um pouquinho mais próximos, como se fossem verdadeiros companhias. A So fala que isso tudo é culpa dela, porém o Clay e o Gore falam que eles mesmos vão se lidar com o Prota. O Prota fala que eles podem resolver isso daí numa simples conversa, e todo mundo começa a brigar com tudo isso. A So pergunta no que ela pode fazer, porém a Maria fala que ela consegue curar todo mundo depois, mas ela nota que todo mundo está se divertindo junto. So começa a notar que esses são os companheiros que o Prota escolheu, porém a Maria fala que ela não foi escolhida. E a Sofia fica vendo o respeito da Maria, e a Maria pergunta no que é que ela está vendo. Sofia fala que nada, então a Maria pergunta qual foi o progresso dela em derrotar o Prota, e a Sofia meio que não entende isso aí de primeira, mas é cortado pela Maria, falando que ela ficou sozinha com o Prota e poderia ter usado suas táticas nele. Então a Sofia olha de novo o Prota e nota que ele está se divertindo muito. Ela fala um pouquinho desanimada que ela foi derrotada completamente pelo Prota. Indo para o novo dia e o Prota está tossindo muito, ele pensa que ele pegou um resfriado. Ele pensa que tudo isso foi causado porque ele ficou sem roupa na viagem de volta para casa por causa da dungeon. E a Sofia até mesmo se desculpou com o Gore com o Clay pelo que ela fez eles passarem na dungeon de ontem. A Maria ficou bem satisfeita com o resultado da missão, mas o Prota consegue lidar com tudo isso. O Prota pensa que não adianta usar sua recuperação total em doenças, já que ela é inútil, então ele pega seu celular e ele acaba mandando um áudio no grupo falando que ele está doente e se todo mundo já está bem. Todo mundo fala que está bem, todo mundo fala pro Prota ter um dia de descanso. Então ele manda um zap se desculpando com todo mundo e acaba apagando. E começa a ficar incomodado porque somente ele ficou doente, o tempo vai passando, até que alguém bate na porta e ele acorda. Ele pergunta quem é e quando ele vai abrir a porta, ele nota que é a Maria. Ele pergunta o que a Maria veio fazer aqui e ela veio tomar conta dele. Só que ela fala que não se importa com o Prota e sim que ele deveria estar trabalhando para assim eles conseguirem dinheiro, já que ela é uma maga e precisa muito de dinheiro. E ela até mesmo trouxe uma máscara para o Prota. Só que o Prota acaba desmaiando e ela fala que o Prota realmente está mal e não deveria estar em pé. E o Prota acaba caindo em uma coisa bem macia, com um cheiro muito bom. Só que ele nota onde ele está encostando sua cabeça e a Maria pergunta no que é que deu nele e ele fala que nada.
nada. E a Maria manda ele voltar para a cama e o Prota começa a ir, parecendo um zumbi. Maria começa a examinar o quarto do Prota, falando que é bem simples, porém o Prota fala para ela não ligar para a bagunça. E ela brinca falando que o Prota não deveria sentir vergonha, já que ambos viram sem roupa um ao outro, porém o Prota fala para ela ficar mais séria, então ela começa a medir a temperatura do Prota. Porque ela mede a temperatura com a sua testa colada no Prota. E ela acaba notando que o Prota está com febre e ele fica ainda mais vermelho. Ela dá os primeiros cuidados com o Prota e fala que ela vai preparar uma sopa para ele. Ele agradece por tudo isso e a Maria começa a notar uma coisa, só que o Prota pergunta se a Sophie está tudo bem, já que ela poderia pegar um resfriado também. A Maria começa a ficar bem irritada, falando que ela veio até aqui para tomar conta do Prota e ele está falando daquela bruxa do 71. Ela pensou que deixaria o Prota se safar hoje, porém ele acabou passando os limites e o sentido aranha do Prota começa a apitar. O Prota pergunta no que há de errado com a Maria, porém a Maria fala que tem uma gravidade muito importante com relação à doença do Prota. E ela fala de uma forma bem séria que vai examinar minuciosamente o Prota. Ela já começa arrancando a camisa do Prota. E ela manda o Prota não pensar em coisas estranhas, já que ela está arrancando a roupa do Prota para um exame e ela começa a fazer isso tudo. Ele pergunta por que o seu sentido aranha, porém ele pensa que vai ter que suportar tudo isso e a Maria começa a sentar em cima do Prota. Ela fala que vai começar a checar o batimento cardíaco do Prota. E ele pensa que só por ele estar sozinho com uma garota, o batimento cardíaco dele vai estar muito alto. Maria fala que o batimento cardíaco do Prota está muito alto. O Prota pensa que ele está numa desvantagem, já que ele está doente, porém a Maria pensa que se o Prota fosse assim o dia todo, ela conseguiria vencer ele muito mais fácil. E a Maria fala que o Prota está suando muito, mas é para ele relaxar porque ela vai tomar conta disso, e o Prota pensa que isso é uma desculpa para ela tocar no corpo dele, mas ela nota que o Prota já desmaiou. A Maria fala que tudo isso é culpa dele, já que ele fez ela ficar mais brava. Só que ela nota que deixar o Prota assim vai pesar na consciência dela. Então passa mais um tempo e o Prota começa a acordar. O Prota se pergunta quando ele acabou cochilando, mas nota que o seu corpo e sua voz não está mais doendo por causa da doença. Ele nota à sua volta uma banheira, uns remédios e a Maria deitada dormindo. Ele fala que ela tomou conta dele, como esperado, já que ela é a healer do grupo. Só que a Maria acaba chamando o Prota e ele fica bem vermelho com isso daí. Só que o Prota fala que isso daí não vai funcionar contra ele. E a Maria pensa que isso é o lado ruim do Prota ficar melhor. Mas o Prota fala que ela realmente ajudou, então ele agradece ela. Maria fala que ela não poderia chantagear ou incomodar o Prota, já que ele acabou dormindo e também tem aquele outro momento. O Prota pergunta qual é aquele outro momento e a Maria fala que não é nada. Só que a Maria fala que hoje eles estão em trégua e o Prota agradece muito ela, porém ele pensa que hoje realmente aconteceu muita coisa. Só que a barriga do Prota começa a roncar e a Maria fala que ela fez uma sopa e se o Prota quiser comer, e o Prota fala que gostaria. Então a Maria se arruma e fala que já vai esquentar a sopa. E o Prota nota que a Maria realmente se importa com ele e pensa que ela seria muito mais benéfica para todo mundo se ela parasse de tentar destruir a equipe de uma forma bem devastosa. Só que a Maria chega falando que já terminou de preparar a sopa. Ela começa a trazer um prato para o Prota, porém o Prota nota que essa sopa tá com uma aparência horrível, porém a Maria fala que essa sopa tem muitos nutrientes. O Prota pensa que essa comida não é comestível, porém ele nota que o seu sentido aranha não está apitando. O Prota pergunta se a Maria experimentou a comida, porém a Maria fala que não é para ele se preocupar porque tem muitos nutrientes. E a Maria aproveita para servir comida na boquinha do Prota. E o Prota pensa que ele não pode recusar, então acaba comendo. E a Maria pergunta no que é que o Prota está sentindo, só que ele acaba desmaiando de novo. Então vemos que o resultado da batalha de hoje acabou com o Prota desmaiando várias vezes pela Maria. E agora todo mundo está na praia. O Prota pensa que isso tudo é graças a Sophia, porque ela quer desculpar-se com todo mundo, e o Gore pergunta se o Prota está bem, e o Prota fala que sim. Só que ele nota que ali atrás está fazendo muito barulho, por causa do respeito, da abundância, mas é claro pelas nossas lindas garotas, a Sophia e a Maria chegando perto do Prota. E o Prota, o Gore e o Clay ficam em choque chegando a essas garotas. Ambas se desculpam por chegar tarde, mas a Maria... Só que a Maria pergunta o que eles acharam do outfit de praia dela. O Gore e o Clay não perdem tempo, elogiam ela de tudo que é possível, falando que ela é uma fada da praia e tudo mais, e a Maria pensa que isso aí foi até mais fácil. Então chega a vez da Sophia, que pergunta o que eles acham sobre ela, e ambos falam elegantemente que é perfeitamente adequado para ela, que exala uma certa beleza única dela como se fosse um trabalho de arte. A Maria fica inveja com isso daí. A Maria fala que ela vai até mesmo entrar em perigo por estar vestida assim, porém eles deveriam aproveitar esse tipo de visão. E o Gore e o Clay reagem de uma forma extrema, e a Maria pensa que a atuação da irmã é muito normal, porém a reação do Clay e do Gore é impecável. O Prota fala para a Sophia não se esforçar muito, porém a Sophia fala que ela está sendo um pouco ousada hoje para o Prota.
Prota fica envergonhado porque ele sabe da verdade, porém a Sofia fala e chega ainda mais perto do Prota que ela tem um cara muito gentil que não vê ela desse tipo de forma como os restos das pessoas. Mas ela gostaria muito de ver o coração do Prota bater um pouco mais rápido por causa dela. O sentido aranha apita, a Maria fica irritada e a Maria não perde tempo e agarra o braço do Prota falando que está muito melhor já que ela foi uma enfermeira impecável com ele. Ela até mesmo debocha da Sofia falando que ela não fez nada quando o Prota estava doente. E a Sofia fala que se ela soubesse ela ia tentar ajudar o Prota, porém a Maria fala que o Prota nem mesmo contatou ela. E a Maria fala que a Sofia nem mesmo é uma membra desse grupo, então não seria muito fácil contatar ela e a Sofia fica ainda mais irritada. E a Sofia não perde tempo, agarra outro braço livre do Prota e fala para ele entrar em contato com ela por qualquer diversidade que ele tenha. Prota pensa que isso tudo deveria ser um sonho, ter duas garotas agarradas a ele, porém isso tudo tá parecendo um pesadelo. Avançamos mais no tempo e vemos que todo mundo está divertindo, porém chega um momento em que alguém tira o protetor solar da bolsa e a Maria pede gentilmente para que o Prota passe protetor solar nela. Ela fala que não consegue alcançar as costas, porém a Sofia toma a liderança. A Sofia não perde tempo e já mete a mão na Maria. A Maria pensa que o Prota está mais ousado. A Sofia acaba ficando em cima da Maria e a Maria pede para que o Prota passe em cada cantinho dela esse protetor solar. A Sofia não perde tempo e passa em cada cantinho mesmo. A Maria fica toda vermelha e fala que o Prota está tendo muita mão boba nesse momento e ela está feliz, porém ele deveria que a irmã está vendo tudo isso e a Sofia fica mais animada com tudo isso e ela acaba se empolgando, passando bastante protetor solar no respeito da Maria. E a Maria fala que o Prota foi longe demais, porém ela nota que nesse momento todo quem foi que tocou nela foi a Sofia. E a Sofia fala que essa cara de inocente que a Maria está tendo agora não é muito adequada para ela e a Maria nota que desde o início foi sempre a Sofia e não o Prota. E o Prota interfere falando pra todo mundo se dar bem hoje. E o Prota fala que já que eles estão na praia eles deveriam ter um cessar-fogo com esse tipo de briga e a Maria fala que eles vão parar com esse bate-papo. E fala para que todo mundo aproveite a praia junto com o Prota. Todo mundo acaba se divertindo no mar, depois acabam todo mundo se divertindo na areia, até mesmo jogando voleibol. E a Sofia é bem ruim se defendendo no vôlei, até mesmo pegando a bola do vôlei. A Maria fala para ela pelo menos tentar um pouquinho mais, falando que ela deveria se esforçar mais e quando ela ia pegar a bola uma pessoa aparece. E essa pessoa chega falando que a Maria é uma gracinha. E ele pergunta se a Maria não gostaria de estar no grupo deles, que é muito melhor do que esse grupo de idiotas. A Maria fica desanimada porque esse tipo de coisa acontece muito com ela, porém alguém aparece e é os rapazes perguntando o que esse cara quer com um amigo deles. E os rapazes estão com uma cara bem séria, tanto que o NPC fica em choque e acaba fugindo. Só que o Gore e o Clay acabam correndo atrás desse cara, falando que ele não vai fugir disso tudo. O Prota pergunta se a Maria está bem e fala para ela chamar eles quando isso daí acontecer, porém a Maria pergunta o que é que ele vai fazer quando alguém mais forte do que ele vier chamar a atenção da Maria. E o Prota fala que se eles chegarem nesse caso, eles dois vão sair correndo juntos e a Maria fica animada, porém ela fica deprimida depois. A Maria fala que o mais inteligente seria largar ela e o Prota fala que ele nunca faria esse tipo de coisa com ela. E a Maria devolve a bola de vôlei e fala que ela pelo menos agradece o Prota e fala que eles três são um bando de idiotas. E ela depois pede pro Prota olhar logo ali. Ele nota que muitos rapazes estão tentando chegar perto da Sofia. E quando o Prota ia salvar a Sofia, a Maria impede ele falando que ela vai ficar sozinha e outras pessoas podem vir chamar a atenção dela. E o Prota manda o Gore e o Clay voltar aqui. Avançamos um pouco no tempo e vemos que o Prota lidou com aqueles rapazes sozinhos para salvar a Sofia. E o Gore e o Clay acabam voltando, porém, o Prota nota que tem uma criança perto do Clay. Essa criança aparece e ela se apresenta falando que ela é Diana, não a Diana, uma garota com um cabelinho loiro. Ela até mesmo pede para o Prota tomar conta dela e o Prota não entende isso daí. Só que o Prota nota que essa roupa de nadar da Diana é no estilo japonês. Ele lembra que na Copa de 2026 o Brasil eliminou o Japão por 2-1. Só que a Sofia acaba notando que essa roupa de nado da Diana, então o Prota fala que ela também sabe. E a Sofia fala que essa roupa de nado da Diana é muito legal, até mesmo é comparada àquelas coisas safadinhas que o herói trouxe. O Prota acaba pensando que aquele herói tá fazendo alguma coisa errada nesse Isekai e a Sofia arruma sua fala que na verdade é notável, e sim, muito notável essa roupa de banho da Diana. E a Sofia termina dizendo que a criança é uma devotada seguidora da deusa, porém a criança chama o Clay de mestre e pergunta qual dessas beldades é a namorada do mestre. O Prota não entende o fato mestre e as garotas não entendem o fato da namorada. O Clay fala que elas são só amigas, porém o futuro ainda
não está escrito numa pedra. A pirralha se joga no Clay perguntando sobre ela, porém o Prota pergunta para o Gore o que é tudo isso. O Gore fala que quando o Clay tomou conta daquele NPC que chamou a atenção da Maria, ele usou magia demais e essa garota acabou fascinada pela magia do Clay. E a criancinha fala que ela quer ser uma maga esplêndida, assim como o Clay, o mestre dela, e pergunta se o mestre também quer isso daí. O Clay fala todo empolgado que a partir de agora ele é o mestre dela e a Diana fica muito empolgada. A Maria fala que eles são adoráveis juntos, o Prota pensa que o Clay vai mostrar sua verdadeira face e assim vai acabar com tudo isso, e o Clay dá a primeira lição para a Diana. E ele fala que ela deveria aprender a conduzir na água igual ele, que ele está indo muito rápido. Aí ele acaba construindo um golem de areia, falando que ela também vai conseguir isso daí quando dominar os elementos. Porém, o Clay fala que tudo isso é o fruto do seu incansável treinamento com a magia, e a Diana fala que tudo isso é esperado de um mago tão bom como o mestre é. Mas ela acaba notando que todo mundo está se divertindo na água. O Clay nota que a pirralha está na idade de querer se divertir a todo momento, então ele pensa que eles deveriam parar com esse tipo de aprendizado com o livro. E nesse caso, ele vai tomar um exemplo novo para ela, que é jogar uma bomba de água no Prota. O Prota fica surpreso com o ataque e o Clay fala que ele gostaria muito de se divertir com eles. O Prota fala que o Clay está acamado, porém agora é a vez da Diana. E ela manda o mesmo ataque que o Clay, porém um pouco mais forte. E acaba causando desastre com todo mundo. A pirralha se desculpa com tudo isso, porém o Clay fala que é normal você não ter um controle de mana muito bom. A Maria fica incomodada com esse normal, a Sofia fala que é só uma criança, porém o Prota tenta esconder elas, já que ambas acabam mostrando seu respeito para todo mundo. A Sofia logo se arruma, porém a Maria está procurando a parte de cima da sua roupa. O Prota acaba achando. O Clay e o Gore acabam correndo desesperadamente para tentar pegar a parte de cima da roupa da Maria, só que eles acabam parando para brigar, falando que um está mais perto, só que o outro é mais rápido, porém eles não notam que a Diana saiu correndo desesperadamente para tentar pegar essa roupa, porque ela causou isso daí. Quando ela está bem perto da roupa, ela consegue pegar, porém, atrás dela tem um imenso tubarão tentando morder ela. E todo mundo pensa que essa pirralha vai ser. Porém, o Prota ordena a Sophie aumentar a força do Gore, o Gore se preparar para o ataque. O Gore entende o que o Prota quer dizer e ele começa a segurar o Prota só com um braço e acaba lançando o ataque, que é o canhão toma. E com esse ataque ele acaba dando uma bicuda na cara do tubarão. O Prota aproveita para segurar a pirralha. A Maria fala que tudo isso foi incrível, porém o tubarão ainda está lá. Só que o Prota fala que não é para ela se preocupar, porque o mago mais forte está vindo. E o Clay acaba invocando a sua magia mais avançada da água, Ultra Canhão de Água, que acaba dando em cheio na fuça do tubarão. Com isso o Clay está farmando aura, o tubarão está voando igual a equipe Rocket e a criança está salva. A criança fala que o mestre é incrível, o Prota pergunta se a criança está bem, ela fala que sim. A Maria fica impressionada, já que a coordenação deles foi impecável, porém pensa que todo mundo é idiota. A pirralha então entrega a parte de cima da roupa da Maria, que ela agradece, e depois a pirralha fala que o seu mestre é muito incrível. Só que o Clay pergunta o que é que deu na pirralha, porque ela mudou de repente. A pirralha fala que o seu amigo já achou ela. O Clay entende tudo e fala que hoje eles treinaram muito bem. A pirralha pergunta se vai ver o Clay de novo. O Clay fala que claro, já que ele é aventureiro do Império Sagrado, e a Diana fica animada porque ela também vive no Império Sagrado. Então o Clay fala que vai ter mais oportunidade para eles treinarem. Assim a Diana acaba indo embora, agradecendo a todo mundo. Prota fala que ela é cheia de vida, porém o Clay fala que ela é uma criança, porém vai se tornar uma maga incrível. Indo para a Diana junto com seu amigo, o amigo ia falar uma coisa, porém a Diana corta ele, falando que ele deve fazer uma coisa mais importante, então o garoto se coloca de 4. Assim a Diana acaba sentando nas costas dele. A Diana, numa pose bem mais séria, fala que falou com aquela pessoa para causar o colapso desse grupo, porém esse grupo é bem gente boa. O cara pergunta o que é que eles vão fazer, porém a Diana fala que aquelas garotas fracassaram na missão, então ela mesma vai tomar conta. E a Diana ri, falando que o mestre vai se tornar a origem do colapso deles. Nossa história começa em um lago. A Diana está boiando, mas alguém chama por ela, e ela fala que já sabe, é mais um dia de treino com o mestre. Ela fala pro peixe pequeno um ficar de 4, o outro entregar a toalha e agradece os dois. Ela fala que os magos são bem arrogantes, que tem uma vontade fraca e ainda assim são muito ingênuos. Indo para a guilda, vemos que está tudo bem. O Gore fala que a Maria já está se sentindo em casa e o Prota fala que eles deram mais um passo nisso tudo. A Maria fica alegre com o que o Gore falou, porém o Prota pensa que ela ainda assim está tentando destruir esse grupo, porém o Gore fala que hoje é um dia de celebração. Porém o Clay fala que ele está ocupado hoje e fala que vai treinar aquela garotinha. Tem um talento inato. E todo mundo fica zoando o Clay, que ele é um mestre muito dedicado e não é para ele estragar aquela
aprendiz muito promissora. Então vamos para a aula de treino do Clay com a Diana. O Clay fala para eles começarem, porém a Diana pensa que é hoje o dia que ela vai destruir o Clay. Clay fala que a Diana tem um poder de magia muito bom, porém não sabe controlar, e a Diana sabe disso. Clay ia falar que não é muito simples, porém ele hesita. Ele pede para que ela mostre o verdadeiro poder dela, e ela solta uma magia muito boa. Clay fica impressionado, a Diana fica bem normal. A pirralha pensa que seu plano está funcionando, porque ela está mostrando seu poder aos poucos, e quando ela mostrar sua verdadeira força, o Clay vai desmoronar com tudo isso, e assim ela vai se tornar mestre. E ela pergunta se isso já basta como autocontrole de magia, e pensa que é agora que o Clay vai ceder a ela. O Clay pensa que ela fez uma coisa bem difícil para uma jovem aprendiz, e fala que isso daí já era esperado dela. A Diana ainda fica em dúvida se o Clay notou a verdadeira força dela, então ela pergunta qual é a próxima lição, porém o Clay não pensa numa próxima lição. E a pirralha debocha falando que o Clay não tem uma nova lição pronta. O Clay fala que o caminho da magia não é assim tão fácil. A Diana fala que até mesmo superou o mestre, e o Clay não fala nada, e a Diana pensa que ela tá conseguindo ferir o ego do Clay. Então o Clay surge falando que ele é o único mestre dela e tem uma nova magia para ela. Ele começa a falar que ele tem mais uma lição de um próximo nível para ela, já que ele conseguiu o item muito sagrado, porém a pirralha fala que esse item não é do próximo nível. Isso acabou com o ânimo do Clay. O Clay ia falar alguma coisa, porém a pirralha fala que o que ele está fazendo é mexendo com a magia de trovão. A pirralha, ainda mais arrogante, fala para ele olhar o que ela está fazendo. Ela acaba evocando vários trovões. Clay fica em choque, a Diana fala que magia de trovão é bem básico para todo mundo, e o Clay pensa que essa garota é um gênio. Clay desmorona, e a Diana fala que esperava mais do Clay, já que ele era um mago muito bom, mas acabou caindo para uma simples criança. Ela fala que o Clay não é nada mais nada menos do que um peixinho. E o Clay fica em choque com isso daí. Diana pensa que vai quebrar ainda mais o espírito do Clay, então fala que ele é patético e até mesmo não merece estar naquela equipe. O Clay começa a se erguer falando que ela está certa e ele deve treinar ainda mais. E o Clay fala que vai começar a sua saga de se tornar um mago supremo, assim como o lendário Davy Jones, que zerou todos os Resident Evil e ainda não vai falhar no tutorial de spray como ele. A pirralha nota que o Clay ainda não desmoronou perante ao seu plano e fala para o mestre que ele vai se esforçar muito. Então vamos para a guilda no mesmo dia. Prota lê uma mensagem do Clay que ele vai se afastar durante alguns dias para um treino. Gore elogia o que o Clay está fazendo para ele se tornar mais forte, e o Prota vê isso daí como a mesma coisa. Porém a Maria nota que o poder de fogo deles diminuiu, e o Prota fala que eles podem fazer umas dungeons de um baixo nível. Porém alguém chama pelo Prota e vemos que é uma criancinha, e vemos que é a Diana falando que ela poderia ocupar a vaga do mestre. E depois ela pergunta numa pose fofa se isso daí não está certo. No passado a Diana nota que aquelas duas garotas falharam porque tinha técnicas secundárias perante a ela, e ela é ainda muito mais capacitada do que elas. Então quando ela foi falar com aquela pessoa fala para essa pirralha não subestimar os 4 especiais, porém ela gosta muito dessa pirralha, então fala se ela poderia tomar conta disso daí, falando que ela é a maga matadora de princesas. Pirralha aceita o caso com aquela pessoa, e aquela pessoa fala que o Prota vai conhecer desespero agora. Indo para o presente, a pirralha pensa que aquela pessoa é bem difícil de ficar obcecada por um simples homem, e pergunta o que o Prota é, mas ela pensa que a verdadeira missão dela é colapsar essa equipe, e o Prota meio que aceita ela. Só que a pirralha não gostou da resposta, então se joga no Prota implorando ainda mais, e o Prota meio que cede, até mesmo o Gore fala que ela é um prodígio. Maria fala que não é melhor julgar uma pessoa só por causa da idade, e o Prota pensa que ela é uma criança, e a pirralha fica implorando ainda mais, então o Prota cede. A pirralha fica toda animada, porém o Prota fala que eles só vão fazer uma dungeon fácil. O Prota pensa que ela só está solitária sem o Clay, então ele deveria pelo menos trazer ela para uma missão, já que ela vai ganhar experiência com isso. Uns dias se passam e o Clay finalmente retornou. O Clay pensa que depois de provar a sua própria arrogância, ele decidiu treinar ainda mais para masterizar outras magias. Agora que ele retornou depois de zerar Elden Ring na build de mago, ele está finalmente apto para mostrar seu verdadeiro poder para todo mundo. E ele termina pensando que vai finalmente ajudar seus amigos, porém ele nota que a Diana está na sua equipe. Gore e a Maria elogiam muito a Diana, falando que ela melhorou muito, falando que é uma prodígio, até mesmo controlando ainda mais a magia. Até mesmo o Prota fala que ele começou tratando ela como uma pirralha, porém agora ela está capaz de se encaixar com qualquer equipe. Porém a pirralha nota que o mestre finalmente retornou. O resto da equipe nota que o Clay voltou e pergunta como foi o treinamento dele, porém o Clay lembra aquelas palavras que a Diana falou que ele ia perder a feição do seu grupo.
E o Clay fala que ele ainda não terminou o treino e só veio dar uma pausinha. E a Diana fala bem alto que o mestre é um burro e ele pode ir embora, já que ela substituiu ele. O Gore e a Maria elogia a maga, falando que ela é muito boa e até mesmo superou o Clay, porém o Prota fica inquieto. Ele pergunta se o Clay está tudo bem, mas o Clay não fala nada. E o Clay sai mais uma vez falando que ele está bem e agora ele vai zerar a DLC de Elden Ring na build de mago. Prota fica preocupado com o Clay, porém a Diana pensa que o Clay perdeu a sua autoconfiança, perdeu o seu lugar na equipe e até mesmo tem o seu espírito destruído por ela. Diana pensa que ela finalmente chegou no ato final de acabar de vez com o mestre e assim ela vai poder causar o colapso dessa equipe. Tem um poder de fogo muito baixo. E ela elogia o Prota por estar resistindo à sedução dela, porém ele não é o verdadeiro alvo dela, e sim o Clay. E ela se pergunta se o Prota pode fazer alguma coisa para impedir ela agora. Avançamos um pouco mais no tempo e vemos que o Clay está treinando duro. Para ele pensa que ainda não está bom bastante para o padrão da Diana. Ela aparece perguntando se já está bom o suficiente para proteger os seus amigos e o Clay fica em choque. A pirralha fala que ela estava procurando o mestre, o Clay pergunta se ela está aqui preocupada com ele. Ela brinca que estava sim preocupada se ele fugiu que nem um covarde. Ela termina brincando que ele não ficou nem sequer forte mesmo treinando sozinho. E o Clay pensa que ela está certa porque ele tentou crescer sozinho mais e a Diana fala que ele tentou melhor, porém ele seria capaz de derrotar ela agora? O Clay nota um grande poder de magia vindo daquela pirralha. Até mesmo se ajoelha no chão. E ele pensa que tem uma realidade diferente de poder entre ela e ele. E ela fala que o mestre ainda assim não pode derrotar ela. E ela fica rindo com o Clay, falando que os seus amigos vão ficar bem desapontados se ele retornar agora como fracassado. Ela pensa que vai dar o último golpe no Clay, então fala que ele é patético, que nem consegue derrotar uma simples criança como ela. Que ninguém nesse mundo vai precisar dele. Mas que está tudo bem, porque ela nunca vai abandonar o seu querido mestre. Porém, o Clay se toca de uma coisinha. Diana começa a chamar o mestre de Clay, falando que ele pode trabalhar para ela. E ela fala para o Clay se entregar por completo de corpo e alma para ela, nem mesmo precisa pensar. A pirralha pensa que o Clay não tem mais orgulho e não sabe para onde ir, então ela pode ajudar ele. Clay pergunta se ele vai se tornar estudante dela e a Diana fala que sim, que até mesmo se ele for um bom garoto, ele vai poder aprender umas magias novas. Ela fala em um tom bem mais sério que o mestre se tornou estudante. E o Clay entende a situação e acaba aceitando o acordo. E a Diana fica toda empolgada porque conseguiu quebrar o Clay. Ela fala para eles voltarem para casa. Então vamos para a guilda. O Prota pergunta se eles receberam uma mensagem do Clay, porém ambos falam que não. Todo mundo fica incomodado com isso daí. Eles acabam falando que todo mundo está preocupado, que não sabe onde ele está e até mesmo não conseguem encontrar a Diana. Porém alguém aparece falando que eles dois não vão voltar. Pelo menos por agora. Todo mundo nota que é a Sofia. Maria fica incomodada e pergunta no que é que a Sofia está querendo dizer, porém a Sofia fala que tem a ver com o passado dela. A Maria lembra muito bem disso daí, que a Sofia meio que confessou que ela tá aqui para seduzir as pessoas. Gore fala que a irmã não precisa fazer isso, porém a Sofia fala que tem a ver com a Diana, que confessou uma coisinha para ela. O que foi que a Diana confessou para a Sofia é que elas pertencem ao mesmo grupo de pessoas que têm a mesma características, a mesma personalidade e até mesmo o mesmo valor. Os rapazes ficam em choque porque agora eles sabem que a Diana está tentando causar o colapso do grupo e a Maria fica pensando que tem mais uma rival. A Sofia fala que ambas tiveram o mesmo grupo como alvo e a pirralha ficou se exibindo falando que o mago já caiu perante a ela. A Maria fica incomodadinha porque ela nem mesmo foi incluída nesse plano todo. Cor começa a ficar em choque pelo Clay, porém o Prota pergunta como ela sabe de tudo isso. Então a Sofia hesita durante um momento e a Sofia fala que ambos tiveram o mesmo professor para aprender as mesmas técnicas e que aquela pessoa está muito interessada nesse grupo e o sentido aranha do Prota pita quando ele escuta esse nome. O Prota pensa que tem um comandante tentando organizar algum ataque perante a esse grupo para causar o colapso dele. Os garotos ficam em choque, a Maria fica com ciúmes por estar excluída da fofoca das meninas. A Maria começou a ficar incomodada com a Sofia porque ela acabou sendo uma traidora para aquela pessoa e até mesmo revelou ela para o Prota, então ela tem que tomar uma providência sobre isso. Porém a Sofia nota que a Maria está tentando fazer alguma coisa e a Sofia fala que é só isso
que ela pode falar para eles e não pode falar mais nada sobre aquela pessoa. A Maria fica ainda mais irritada e começa a falar alguma coisa, porém o Prota corta ela falando que não se importa mais com isso. E o Prota fala que entende a Sofia, falando que aquela pessoa é como se fosse uma benfeitora para ela, então não pode acabar traindo aquela pessoa, e a Sofia fica encantada pelo Prota. A Maria fica aliviada e o Gor começa a pensar numa coisinha, que a irmã tentou seduzir o Prota, a Pirralha tentou seduzir o Clay, e algum dia um monte de garotas vai tentar seduzir ele, e todo mundo pergunta por que ele está bem animado com isso daí. Só que o Gor fala que não vai cair nesse truque, a irmã fica um pouco mais aliviada, porém a Maria pergunta onde é que está o Clay. O Gor pensa que a Diana é uma criança e a Sofia pensa que a Diana não é do tipo que seduz as pessoas pela aparência. O Prota começa a pensar que esse comportamento do Clay é até mesmo estranho, ele não consegue entrar em contato com ele, muito menos com a Pirralha. Sofia fala que o Clay pode ter caído no encanto da Pirralha, e o Prota fala que não se importa qual é essa técnica e ele não vai abandonar um membro da sua equipe. O Gor fala que concorda com o Prota e mesmo se o Clay não gostar de vir, ele tem uma ideia. Eles vão ter que ir em direção ao Clay. O Prota concorda com essa ideia. Maria fala que isso daí é bem legal, porém... onde é que o Clay está? A Sofia fala que não tem esse tipo de informação e se desculpa, porém o Prota fala que ela ajudou até demais. Então a Sofia começa a ir embora falando que ela vai começar sua busca pelo Clay da sua forma. Porém a Maria fica bem irritadinha e fala que ela vai lavar suas mãos. Fora ela encontra a Sofia e fala para ela esperar. Maria fala que a Sofia também é uma discípula daquela pessoa e a Sofia fala que a Maria também é. E a Maria fica irritadinha perguntando o que é que a Sofia está fazendo e a Sofia fala que aquela pessoa é a benfeitora dela, porém o Prota é muito mais precioso para ela. A Maria pergunta porque a Sofia deu um conselho mais elaborado, porém a Sofia pergunta o que a Maria acha disso tudo. A Sofia fala que a Maria nem está tentando mais seduzir as pessoas daquele grupo. Maria fala que isso não é verdade, porém alguém surge perguntando se isso é verdade para a Maria. E vemos que essa pessoa está lá no céu e é aquela Pirralha. A Pirralha se exibe falando que roubou a presa da Maria e agora a Maria está sem rumo, porém a Maria fala que ela está errada e a Pirralha fala que ela terminou o serviço das duas e elas podem ir para uma outra presa. E a Sofia fala que ela não vai fazer esse tipo de coisa. A Pirralha fica incomodada e a Sofia fala que ela reavaliou a sua escolha e não vai mais pertencer àquela pessoa. Pirralha entende a Sofia, porém ela pergunta para Maria. Maria começa a pensar nos momentos que ela teve com o Prota e ela fala que ela mesma vai destruir essa equipe e não vai deixar mais ninguém roubar sua presa. Pirralha pergunta o que essas duas pessoas vão fazer para impedir ela. A Pirralha fala que elas têm muito respeito e ainda assim não conseguem fazer nada perante ao Prota e elas deveriam ter vergonha de aparecer perante aquela pessoa. E a Pirralha fala que se elas quiserem fazer alguma coisa, o Clay está na floresta Bandai para elas visitarem e assim ela acaba indo embora. As duas ficam lá em silêncio. A Sofia começa a ficar irritada porque não gostaria de ver o Prota magoado, porém a Maria pensa que ela é a única que pode seduzir o Prota e acabar com ele. E a Sofia pergunta o que há com a Maria, porém a Maria fala... A Maria tem muito mais angústia de pedir ajuda para aquela Pirralha e a Sofia fala que isso é verdade. E a Maria fala que ela mesma vai causar o colapso dessa equipe com a sua própria força. Então a Sofia começa a estender a sua mão e ela fala que essa vai ser a única vez que elas vão cooperar entre si para recuperar o Clay, assim dando uma surra naquela Pirralha.